Oi, tudo bem? Eu sou a Maiana, assistente técnica da área de Relações Institucionais e Governamentais da Fundação Abrinq. Eu estou aqui com a Viviana Santiago, gerente de Incidência, Política e Gênero da Plan International Brasil. E a gente está aqui para fazer esse webinar, que vai ser um bate-papo sobre Agenda ODS, Direito de Meninas. Tudo bem, Vivi? Tudo bem. Vivi, a Agenda ODS é o primeiro acordo internacional a tratar do direito das meninas. Qual que é a relevância dessa pauta? Eu acho que quando a gente pensa que as meninas, assim como as mulheres, elas são metade da população mundial. Então, a Agenda ODS ela foi firmada em 2015. Eu diria assim, é relevante, mas demorou. Porque é um acordo que vai endereçar como é que o mundo se desenvolve. E como é que, para esse mundo se desenvolver, a gente precisa aportar no desenvolvimento de meninas e mulheres. Isso já devia ter sido pensado há muito tempo. Porque historicamente, sistematicamente, as meninas e mulheres têm sido deixadas para trás e têm tido muitas dificuldades para acessar os seus direitos. Então, quando a agenda visibiliza, nomeia, chama com esse nome, é um reconhecimento de que, enquanto mundo, a gente precisa fazer algumas coisas porque a gente tem um problema urgente. E o problema é que metade da humanidade não acessa o direito. E aí a agenda ainda traz outra provocação. Não são todas mulheres, Tem uma diferença entre ser uma mulher e ser uma menina, e a gente precisa endereçar essa especificidade. Então, eu acho que esse processo é um processo que traz um ganho imenso, para a nossa capacidade de endereçar as nossas soluções, para as violações de direito, para os desafios enfrentados pelas meninas. E o que significa falar de direito de meninas? Quando a gente fala que a Agenda ODS é uma agenda que também está voltada para os direitos das meninas, de que direitos a gente está falando? Quando a gente sempre fala de direito das meninas, as pessoas têm uma tendência a achar que a gente está falando de um novo conjunto de direitos, E as pessoas sempre falam, mas direito de meninas, o que é isso, direito de meninas? Vocês estão inventando, A primeira reação das pessoas é como se fosse uma bobagem. Essa é uma aposta política, Quando a gente fala direito das meninas, assim como a gente fala direito das mulheres, eu convido a gente a pensar de uma forma parecida, A gente não está criando um novo conjunto de direitos. A gente está reivindicando a noção de que as meninas, assim como as mulheres, elas são sujeitas de direitos. E quando a gente enfatiza isso, a gente está dizendo que, apesar delas serem sujeitas de direitos, as meninas são seres humanos, têm direitos humanos, elas enfrentam desafios adicionais para acessarem, vivenciarem, gozarem esses direitos, pelo fato de que elas são meninas. Então, a gente reivindica, politicamente, a noção de dizer, olha, vamos garantir os direitos das meninas, porque as meninas têm direitos, Então, é desse lugar que a gente fala. E aí, as barreiras, elas atravessam a vida das meninas enquanto um todo. Desde, muitas vezes, o direito, à alimentação, saúde, escola, moradia, viver uma vida livre de violências, direitos sexuais. Então, toda a sua vida, é atravessada por violações de direitos, E, nesse sentido, promover os direitos das meninas, promover os direitos humanos das meninas, garantir que as meninas sejam reconhecidas como seres humanos, E a gente sabe, Vivi, que a gente fala de direito das meninas e das mulheres, mas ser menina e ser mulher tem muitas diferenças dependendo do local Sim. onde você está, Então, pensando a partir da perspectiva interseccional, que é essa que cruza os marcadores sociais da diferença, raça, classe, gênero, sexualidade, religião, o que significa ser menina no Brasil? Vamos pensar por temas. Quais os desafios enfrentados pelas meninas brasileiras quando a gente fala na educação, que é o ODS 4, O ODS 4 que é aquele que fala de educação e qualidade. Quais os desafios das meninas no Brasil no âmbito da educação? Eu acho que essa é uma pergunta excelente, Eu acho que só a noção de perceber meninas já é a gente reivindicar uma noção interseccional, porque a gente podia estar dizendo mulheres, seres humanos. Então, perceba que a gente está endereçando aquelas questões que estão na vida dessas pessoas, exatamente por elas serem meninas, E quando a gente pensa em educação, tem muita gente aqui no Brasil que faz dois movimentos. Um movimento é falar assim, as meninas não estudam no Brasil. E isso é um equívoco, Os dados mostram pra gente que já tem algum tempo que a gente vem conseguindo paridade, nos níveis de ensino. Então, o acesso à educação não é exatamente o maior problema da educação no Brasil, embora a gente saiba que 1% de crianças e adolescentes estão fora da escola. E quando a gente pensa na perspectiva de que cada criança conta, toda criança conta, é uma preocupação para a gente.
Mas o que a gente está dizendo é que a paridade em termos de acesso a gente tem conseguido. O que a gente não consegue, quando a gente pensa na perspectiva de educação de qualidade, é garantir que as meninas elas tenham uma mesma experiência de educação do que os meninos. Porque, por exemplo, o que será que significa para a gente, né, crescer numa escola onde a gente sempre aprende que o nosso lugar é ser salva, quando aprende? Porque a gente segue com currículos que invisibilizam completamente a presença e o papel das mulheres na construção da história, né, na construção da ciência, das ciências, né? O que significa isso? Significa que eu não recebo informações o suficiente que me conectem ao meu potencial. Por outro lado, a gente continua com currículos profundamente reiteradores dos papéis tradicionais de gênero e com aquelas mesmas expectativas, né, de que os meninos eles são bons nisso e de que as meninas são boas naquilo. Todas as pesquisas elas vão mostrar como que a gente continua falhando no processo de formação de educadoras e educadores, que faz com que muitas vezes o processo de educar ele seja tão carregado de estereótipos de gênero que os professores e professoras, por exemplo, se dedicam muito pouco ao processo de construção de habilidades lógico-matemáticas em meninas, de apoiar as meninas a se conectarem na sua construção, porque matemática é coisa de menino. Então, a experiência das meninas na escola é uma experiência que reitera, né, papéis tradicionais de gênero que não lhes permitem desenvolver plenamente o seu potencial. Isso impacta futuramente, né, na escolha, né, de suas profissões, no desenvolvimento de habilidades e nos lugares em que as mulheres estão ou não estão. Um outro ponto é que ser menina e ser menino na escola não é a mesma coisa. Tem muitas meninas, por exemplo, que menstruam, né? E aí a gente pensa assim, as escolas elas conseguem ter merenda, ok, meninas e meninos precisam comer. As escolas conseguem ter lousa, conseguem ter pincel para escrever na lousa, ok. Mas será que as escolas têm absorventes? Porque tem um corpo frequentando aquela escola que menstrua. Muitas meninas, a gente tem várias pesquisas que vão dizer isso. Úrsula Maschetti, ela fez essa pesquisa no sul do Brasil, que muitas meninas menstruaram pela primeira vez na escola, né? E elas passaram por todo um processo de bullying, né? O tabu da menstruação na escola. A escola não sabe lidar com o corpo que menstrua. Os banheiros da escola não estão preparados para receber corpos que menstruam. Então, isso impacta, inclusive, né, a saúde das meninas, né? Porque as meninas elas não conseguem trocar de absorvente com a frequência necessária, aquelas que têm absorvente para trocar, né? Elas não conseguem trocar, elas não conseguem fazer sua higiene porque falta água no banheiro, falta papel, e muitas delas faltam à escola mesmo, né? Porque se eu vou passar o dia inteiro na escola, uma manhã inteira, uma tarde inteira menstruada, é um risco, né? E aí soma-se isso ao tabu da menstruação, então a experiência não é a mesma, o assédio das meninas na escola. As meninas, principalmente, têm conseguido falar um pouco mais agora sobre isso, né, de serem assediadas pelos professores e outros profissionais que atuam na escola. Muitas meninas que são violentadas sexualmente não conseguem falar sobre isso. Então, a gente tem muitos desafios para garantir a educação de qualidade e que somente acesso não dá conta de explicitar para a gente o desafio de uma menina. E aí, interseccionalidade, né? Quando a gente pensa, e uma menina negra, né? Ontem eu estava lembrando, né? Tem uma musiquinha que diz assim: nasceu uma cebolinha no meu quintal, saiu uma negrinha de avental, dança negrinha, eu não sei dançar, mete a chibata que ela dança já. Essa é uma musiquinha muito cantada na educação infantil nas escolas. E ninguém se pergunta, por exemplo, o que é que significa você ser uma negrinha na escola e você acreditar que você nasceu de uma cebolinha, nasceu vestida de avental e que mete a chibata que você vai dançar. O que é que isso diz para uma menina negra e o que é que isso diz para um menino, né, branco, para um menino negro, para uma menina branca, né? Então, o enfrentamento ao racismo também faz parte de educação de qualidade, porque a experiência das crianças brancas, negras, indígenas não é a mesma na escola. Bom, são muitos os desafios que as meninas têm vivido no mundo e no Brasil, especificamente. Um deles é o trabalho infantil, né? A gente sabe que algumas formas de trabalho infantil incidem especificamente sobre meninas e meninas negras, como é o caso do trabalho infantil doméstico. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Pensar o trabalho infantil doméstico é uma das questões mais complexas, né? Que na nossa sociedade brasileira, especialmente para algumas regiões, para algumas cidades, em algumas dinâmicas, né?
Porque o trabalho infantil doméstico, ele nunca é visto como trabalho, né? Ele sempre é visto como ajuda, né? É alguém que quis ajudar uma criança, quis ajudar uma menina e pegou uma menina, né, para criar, né? Pegou uma menina para levar para casa. E a desculpa sempre é essa. Essa menina, ela estudava ela morava numa região muito pobre, e aí eu trago para São Paulo e ela vai ter educação. Essa menina do interior, eu trago para a capital. Essa menina mora lá para dentro de não sei onde e eu trago. Então, a desculpa que as pessoas usam para si mesmas é sempre essa. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa muito boa por essa menina, eu trouxe para minha casa, vou dar comida, vou dar teto, vou dar educação, e essa menina, ela vai trabalhar para mim em troca, né? Vai fazer algumas coisas, vai ajudar. A realidade desmente, né, essa leitura tão bondosa que as pessoas têm de si mesmas, né? As meninas, elas geralmente trabalham muito mais de 8 horas por dia, elas dificilmente conseguem conciliar os estudos, né? Mesmo quando elas são muito pequenas, elas são forçadas a estudar à noite, né? O que já, por si só, já faz com que muitas tenham dificuldades para estudar, né? E essas meninas, elas não conseguem melhorar de qualidade de vida. Então, você não consegue falar de trabalho infantil e falar de garantia de direitos. Também eu acho muito interessante essa noção de que eu dei. É direito, né? Essa pessoa tinha o direito de estudar, tinha o direito de tudo isso. E a gente não fala sobre isso, né? Porque as pessoas, elas sempre acham que o trabalho infantil foi melhor na vida dessa menina, porque é muito na lógica do pelo menos. Pelo menos agora ela tem que comer, o que comer, pelo menos agora ela tem onde morar, pelo menos agora ela tem o que vestir. E aí eu sempre digo para as pessoas que o fato de mais de 90% das meninas, mais de 90% das pessoas em trabalho infantil são meninas, né? Quase mais da metade são negras, ajuda a gente a entender a lógica do pelo menos. Porque se a gente está olhando, né, para alguém que a gente respeita e valoriza, a gente não pensa a vida dessa pessoa pelo menos. Mas por que a vida das meninas é pensada pelo menos, né? Então, o trabalho infantil, ele é classificado como uma das piores formas de trabalho infantil, é o trabalho infantil doméstico. E a gente não faz nada sobre isso. E tem um dado, né? Com a garantia de direitos das trabalhadoras domésticas adultas, começa a haver um avanço, né, no número de contratações de trabalhadoras infantis, trabalhadoras domésticas infantis. Ou seja, eu não quero pagar uma mulher adulta os direitos que ela tem, garantidos por lei, então eu volto a trabalhar com meninas. A gente tem crescimento em algumas regiões, o trabalho infantil na idade dos 5 anos. Eu não consigo nem imaginar o que é que isso significa, né? Mas por que isso acontece? Porque a gente naturaliza. Então, discutir o trabalho doméstico, descolar da natureza das mulheres, também seria uma provocação muito interessante para o enfrentamento do trabalho infantil. E eu acho que o trabalho infantil na faixa etária dos 5 anos é uma prova disso. A gente tem tão certeza que o trabalho infantil tem a ver com ser mulher, com a natureza. E como a gente não consegue ver a questão de etária, né, ver meninas como pessoas em desenvolvimento, a gente vê as meninas como mulheres, então não tem um problema você só ter 5 anos e ser responsável por casa, comida, panela. Porque você está fazendo aquilo que a sua natureza veio para esse planeta fazer, né? E quando a gente percebe, quando a gente olha os dados e vê que mais da metade das meninas em trabalho infantil doméstico são meninas negras, a gente percebe também os resquícios, né, da marca da escravidão mesmo, né, da escravização de corpos negros, né, e como isso ainda está muito presente na sociedade, né, brasileira, porque eu também vejo uma naturalização do trabalho infantil de uma forma geral. Sim. As pessoas relatam, mas eu trabalhei, eu tô aqui, eu sou bem-sucedida, eu venci na vida. Mas eu fico me perguntando, né? Você colocaria ou você gostaria que a sua filha ou seu filho estivesse em situação de trabalho infantil? Você gostaria de que seus filhos vivessem o que você viveu? Exato. É uma provocação muito na dimensão de dizer assim, com quem você se importa. Sim. E com quem você não se importa, né? E eu acho que isso reitera um pouco dessa noção que opera, né, a maneira como as políticas públicas são desenvolvidas no Brasil, a maneira como a garantia de direitos é feita, que é a noção de necropolítica, né? Tem pessoas que merecem viver, tem pessoas que podem ser deixadas morrer. Isso gera uma indignação seletiva. Então, se é uma menina, se é preta, se é do interior, se é nordestina, ok, tá fazendo trabalho infantil. E aí, isso é importante a gente trazer, porque a gente vai entender que a gente não se indigna também da mesma forma por todas as meninas. E isso faz com que algumas meninas vivam realidades ainda mais desafiadoras do que outras.
Num país racista, ser uma menina branca e ser uma menina negra é uma experiência de vida muito diferente. Elas partilham das violações que têm a ver com o gênero, mas as meninas negras acrescenta-se a isso, né, o recorte racial. E ser negra e nordestina? Né? Quantas pessoas, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, quantas pessoas se indignariam ou se incomodariam, né, de ver uma criança, uma menina negra nordestina trabalhando na casa de alguém? Tem outro imaginário também mobilizado quando a gente fala de nordestinos e nordestinas, né? Então, o trabalho infantil doméstico é isso, é resquício, né, de algo que vem de muito tempo, né, e precisa ser olhado com muita serenidade e com muita indignação. Serenidade para que a gente possa ter calma e não ter pressa de sair do desconforto. Mas indignação de que a gente perceba que são meninas e que são seres humanos, né, que estão tendo seus direitos violados. Os riscos, né, do trabalho infantil doméstico. Eu sempre penso de que a gente tinha, durante muito tempo, nas discussões das trabalhadoras domésticas adultas, né, elas traziam com muita força esse processo, por exemplo, de muitos acidentes, né, que eles redundavam em mortes, né, de mulheres trabalhadoras domésticas e que muitas vezes eram reportadas pelas famílias como tentativas de suicídio, né, tipo, a mulher caiu do prédio lá de cima com um pano de limpar na mão e foi suicídio. Ou seja, é um acidente de trabalho, né, e isso era mascarado. E com as meninas o risco é ainda maior, você é uma menina, você está se desenvolvendo. Então, o risco de contaminação, os agravos à saúde por conta da manipulação de produtos químicos. Tem um outro elemento que é muito perverso, que é a responsabilização das trabalhadoras domésticas pelos animais domésticos, que eu acho isso uma coisa bizarra, mas é uma prática muito comum. E as meninas, elas também, a gente vê nos relatos de acidentes de trabalho infantil, meninas que são mordidas pelos animais domésticos, mordidas por cachorro. A violência sexual, né? As meninas trabalhadoras domésticas e as mulheres adultas que passaram pela experiência do trabalho infantil doméstico, elas relatam quantas delas foram assediadas, violentadas sexualmente. Então, o trabalho infantil doméstico não é um trabalho seguro, não é um trabalho digno e é uma das piores formas de trabalho infantil. Tem a ver com as meninas, especialmente com as meninas negras no Brasil, e a gente precisa falar mais sobre isso. E quando a gente pensa, novamente falando de interseccionalidade, quando a gente pensa gênero, raça, a gente costuma pensar que raça é uma pauta que tem a ver com pessoas negras, gênero é uma pauta que tem a ver com meninas e mulheres, mas a gente sabe que não é assim, né? Todos os corpos são racializados e são gendrados. E aí eu queria te perguntar, qual a relação de meninos e homens com a agenda ODS? Gênero também tem a ver com meninos e homens? Tem, especificamente naquelas questões que afetam a vida dos meninos e dos homens, né? Quando a gente pensa, né, no processo de extermínio da juventude negra aqui do Brasil, por exemplo, essa é uma questão que tem a ver com os meninos, né, e jovens negros, né? A dimensão da violência, né, que vai operando um processo de genocídio, né? Vai exterminando, né, meninos e homens negros, né? Eu li um estudo do Unicef que dizia que um jovem negro de 25 anos em algumas regiões do Brasil já podia ser considerado um sobrevivente. Então, veja como a gente baixa a expectativa de vidas, né? A sua expectativa de vida aqui no Brasil depende da sua raça, depende do seu CEP. Então, para além das questões que afetam diretamente os meninos e os homens, a gente tem outras questões, né? Que é essa questão de que qual é o seu papel nessa relação social de gênero, né? Então, quando a gente pensa na desigualdade, por definição, eu estabeleci uma comparação, né? Então, quando a gente fala de desigualdade de gênero, eu não posso estar falando só de um grupo de pessoas, porque desigualdade vem da noção de que tem um grupo que está numa posição superior ou inferior ao outro. Então, nesse sentido, os meninos e os homens, eles têm um convite, eles têm uma convocatória, né, a pensar que nessa relação, se eu não sou a pessoa, né, que é a pessoa que enfrenta barreiras, que enfrenta as opressões, que enfrenta os desafios para o exercício de seus direitos, porque eu sou mulher, eu sou o homem. Então, qual é o meu lugar nesse processo? Eu sou a pessoa que produz a violência ou sou a pessoa que a enfrenta? Eu acesso os meus privilégios sem questioná-los ou eu questiono meus privilégios e tento atuar para democratizar o acesso das pessoas a todos os espaços da sociedade? E isso tem a ver com as pessoas adultas, isso tem a ver com a maneira como a gente educa os meninos,
Quais são os repertórios que a gente traz para os meninos? A gente ainda tem muitas famílias, né, que produzem aquelas coisas de que seu irmão é mais importante do que você, seu irmão pode, você não, né? Que não se desafiam a criar condições para que meninos e meninas se desenvolvam da mesma forma. A gente tem muitos homens que têm muito orgulho de bater no peito e dizer que não são machistas, mas que não recriminam as piadas machistas dos homens com quem convivem. Tem muitos homens que não são machistas, mas que tampouco tomam uma posição quando vem uma situação de violação do direito das mulheres. Então, significa tomar uma posição e saber que é melhor para você. Porque no momento em que esse mundo, essa sociedade, essa rua for melhor para uma menina e para uma mulher, ela é melhor para todo mundo. Eu sempre uso o exemplo da iluminação pública, que cerceia tanto os nossos passos de mulheres, né? A gente tem os estudos de mobilidade urbana que eles vão dizer que a mulher anda muito mais pela cidade, se movimenta muito mais pela cidade do que os homens. Isso tem a ver com toda a nossa agenda de trabalho doméstico e reprodutivo, né? Nesse processo de comprar os alimentos, de levar as crianças na escola, buscar as crianças, cuidar dos mais novos, cuidar dos mais velhos, as mulheres elas se movimentam muito mais pela cidade. Mas tem uma coisa, são elas as que enfrentam mais desafios na sua movimentação. Por quê? Né? Pelos perigos. Ali tem um grupo de homens que podem me assediar, aqui tem uma rua escura que eu não vou entrar. E aí eu penso quantas vezes as mulheres não fazem caminhos muito mais longos para evitar essa rua escura, que pode ser perigosa para mim. Se a gente pensar nessa perspectiva e pensasse uma política pública de iluminação, que pudesse iluminar essa rua escura que impacta o caminho dessa mulher, seria bom só para ela? Não. Seria bom para ela quando ela passar, mas as luzes não vão se apagar quando passarem homens. As luzes vão ficar acesas para que todas e todos passem nessa rua. Então, um mundo melhor para as mulheres, que melhora as condições de vida das mulheres e das meninas, melhora as condições de vida dos meninos e dos homens. E é por isso que os homens deviam se somar a essa luta. E, bom, quando a gente fala de meninas e mulheres, a gente não está falando só de violação de direito, de violências, né? A experiência de ser uma menina, de ser uma mulher, vai além disso. Então, eu queria te perguntar, qual que é a potência, né, das meninas e das mulheres dentro da agenda ODS? Eu acho que essa é das perguntas que eu mais gosto de responder, né? Porque eu acho que falar sobre as vulnerabilidades, falar sobre a falta, muitas vezes faz com que a gente produza um movimento de ver a pessoa sempre pelo menos. E de não perceber que o fato de sobreviver em si já é potência. Né? Ser capaz de ser menina e ser mulher nessa sociedade, né, em si já é força. Né? Porque eu digo que não existe uma menina, né, não existe uma mulher nessa sociedade que ainda não tenha sido violentada. E, no entanto, estamos aqui. Né? O que a gente está dizendo é que a gente não aceita isso, que a gente quer mais. E se a gente pensar nas meninas, as meninas produzem. Eu penso desde uma perspectiva lá de trás, né? Eu consigo pensar em meninas, né, que expressaram sua força. Eu sempre penso, por exemplo, né, quando a gente pensa na Ruby, que ela foi a primeira criança negra a frequentar uma escola que então ia se abrir para estudantes negros. Né? E continua sendo muito impactante aquela imagem de uma menininha, né, tão pequenininha, né, enfrentando uma multidão odiosa. Né? E ela esteve ali, até hoje é uma ativista em luta pelos direitos da população afro-americana. Quando a gente pensa Malala, né, que sofreu um atentado por posicionar o direito à educação das meninas. Quando a gente pensa objetivamente da MC Sofia, né, que aqui no Brasil, desde que ela era uma menininha, ela vem falando sobre os desafios e sobre a potência, reivindicando a dimensão de beleza, do direito ao estético negro, dessa estética afro-brasileira, falando do que é que significa ser menina negra. Eu consigo ver que as meninas fazem muito, meninas que lideram movimentos, né? Meninas que lideraram como a Luana, o movimento Vai Ter Shortinho, para questionar, né, esse processo de controle dos corpos das meninas na escola. Né? Quando eu escuto falar de meninas que, como Flávia Andreina, que dizem assim, olha, eu sou presidente na minha escola, mas eu quero ser prefeita na minha cidade. Né? Então, as meninas são muito potentes, né? E as meninas têm construído a história. Então, o que eu digo é que a Agenda ODS é uma oportunidade da gente usar todo o potencial, porque o mundo ainda não viu o potencial todo das meninas. Vivi, obrigada por esse bate-papo. Esse nosso webinar em forma de bate-papo vai ficar disponível nos sites da Rede Estratégia ODS. A gente também tem o nosso Facebook da Rede Meninas e Igualdade de Gênero, www.facebook.com/Rede Meninas Remig, RMIG.
E acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe as nossas postagens. A gente vai ter mais 2 webinars até o final do ano. Obrigada. Obrigada.